Havia entre os pés da serra uma casa de madeira que lembrava, pela cor do tempo, um pedaço de céu gasto. O telhado de barro guardava sombras longas. O alpendre rangia sobre o passo do vento e o curral cheirava a palha e terra molhada quando chovia. A estrada que levava até ali era uma fita de pó que mais parecia uma memória. Quem passava deixava um rastro de histórias e seguia adiante. Numa dessas tardes de entardecer dourado, quando o café fumegava na cozinha e a lamparina ainda era promissora, houve um pedido que mudaria o rumo de duas famílias. Se você me escuta, fica comigo um instante. Prometo que a estrada desse conto vale a caminhada. Na beira do caminho, encostado ao portão de madeira que rangia um pouco quando a brisa o empurrava, estava José. Trazia os ombros curvados pelo trabalho de muitos anos, o rosto vincado pelo sol e pela fome de tempos recentes. Nos braços, uma trouxa com alguns trapos. Nas costas, o cansaço de quem ficou viúvo cedo demais e teve de aprender a ser pai e mãe ao mesmo tempo. Ao lado dele, colados ao corpo como dois pássaros procurando abrigo, vinham Miguel e Luzia. Miguel tinha os olhos do pai, castanhos e atentos, e a boca fechada de quem guardava perguntas. Luzia segurava o dedinho do irmão e mantinha a curiosidade de quem ainda acredita que o mundo pode ser gentil. José não era apenas um pobre entre outros. Era um homem que soube sustentar a casa enquanto a vida não apresentava rupturas. Mas a vida, por vezes, quebra coisas que ninguém esperava. Havia perdido a mulher em um silêncio que as bocas do vilarejo não conseguiram traduzir em consolo. Os dias que vieram depois do luto foram de economia extrema, empréstimos, promessas mal contadas e portas que deixaram de abrir. Naquela tarde, o pão que antes se partia em rodela generosa, agora era uma lembrança reduzida a migalhas. No topo do caminho que descia para a casa de madeira, havia um canteiro de mandioca, uma cerca viva e a casa de Ana, conhecida por todos como a agricultura que, com as mãos sempre marcadas, trabalhava com a terra e com o coração. Ana era mulher de olhar firme e riso contido, de lábios que se abriam com reserva até que a confiança se acomodasse. Em muitas manhãs, alguém a via saindo antes do amanhecer, com o chapéu gasto, falando baixo com um cachorro, medindo o tamanho do dia com o pulso. Dizia-se que podia olhar para as pessoas e entender o que lhes faltava sem precisar de palavra. José hesitou no portão. As crianças abanaram com a incerteza do homem e, num sussurro que só o vento e a fome perceberam, ele perguntou: "Tem pão, senhora?" A pergunta era simples, direta, como um nó desfeito, e ao mesmo tempo trazia dentro dela vergonha e esperança. A palavra senhora tocou o ar como quem pede licença para existir. Ana veio até o portão com a colher de pau ainda apoiada no avental, a face iluminada pela lamparina da varanda. Olhou para os olhos daquele homem que muitos conheciam por seu silêncio e para as crianças cuja roupa contava histórias de dias sem lavoura. Sem que o coração dela precisasse consultar a cabeça, respondeu: "Podem entrar." Foi uma palavra, uma passagem e também um gesto de acolhimento que se fez abrigo. Ela abriu o portão antes que José pudesse agradecer. A porta da casa parecia ouvir e suspirar, convidando o frio para dentro e a conversa para dentro. Na cozinha, o fogão a lenha soprou calor e história. Um pedaço de pão crescido, uma caneca de café, o cheiro do couro do tempo. Ana arrumou um banco, chamou as crianças pelo nome e olhou para José com a tranquilidade de quem sabia que atos pequenos podem mudar uma vida. Havia um pacto antigo entre as coisas do campo: o pão que se parte junto cria laços. José sentou-se e a primeira mordida não foi apenas alimento. Era uma peça de dignidade devolvida, um reconhecimento de que a ajuda cabia na vida cotidiana e não só em soluções grandiosas. A mesa de madeira, marcada por facas e por risadas antigas, testemunhou a quebra do silêncio. Miguel perguntou, tímido, se poderiam ficar ali até amanhecer. Luzia, que já se sentia protegida pelo cheiro de pão, sorriu e encostou a cabeça no braço do pai. Nas semanas que se seguiram, a vida encontrou um ritmo novo. José ficou mais à vontade nos afazeres da casa. Ninguém o expulsou quando precisava de um canto no terreiro para estender roupas, para ajeitar o que restara do próprio mundo. Ana não apenas abria a casa,
emprestou técnicas de plantio, mostrou como cortar a lenha de modo que não se perdesse calor, ensinou o modo de amassar o pão para que o fermento fosse amigo e não enganador. As crianças correram o terreiro como quem conquista espaço. Miguel, agora com mais forças, cuidava do galinheiro. Luzia ajudava a peneirar a farinha e aprendeu a pronunciar as palavras de cortesia com as vizinhas. Eu diria que o mais notável foi como a confiança, no princípio medida a conta-gotas, foi se tornando moeda corrente. Mas não foi um caminho sem pedras. Havia olhares, murmurinhos na feira e a sombra dos que cochichavam sobre ajuda que vira laço e orações que carregam segundas intenções. José sentia esses sopros e por vezes recuava, lembrando-se do juramento que fizera a si mesmo quando a dor o deixou pequeno. Não depender de ninguém, manter a família só com seu esforço, não ser favor. A promessa criara com o tempo um muro ao redor do peito. Foi Miguel quem começou a derrubar esse muro. Em noites de vento, ao ouvir passos que lembravam passos de outrora, o menino se encolhia e, ao olhar o pai, perguntava sem malícia: "Papai, por que o senhor fica tão calado quando eu conto das minhas coisas?" José, então, segurava a mão do filho e, pela primeira vez em anos, deixava que uma história entrasse na sua própria boca. Contava sobre o pai que lhe ensinara a enxada, sobre a promessa que fizera a um homem já cansado, sobre as coisas que o medo esconde. Aos poucos, a voz dele, que antes se adiava em silêncio, foi ganhando estações. Enquanto a casa de Ana e o pequeno refúgio de José se misturavam em rotina, o mundo além da cerca não se transformou por encanto. Havia a feira semanal, com sua miscelânea de cheiros e notícias. Havia o balcão onde se calculavam dívidas com a mesma mão que contava o preço dos ovos. Havia o senhor das contas, um forasteiro que costumava aparecer depois das colheitas, com o bolso cheio de contratos e a língua pronta para cobrar. Esse homem, conhecido como Tomé, tinha os olhos de quem vê nos outros apenas o que lhes falta. Não era raro que oferecesse empréstimos com termos que eram, no fundo, redes. José, por necessidade, já vira Tomé passando pela estrada, anotando datas. Em uma dessas visitas ao povoado, o forasteiro reapareceu com papéis e voz segura. "Seu José", ele disse, "a colheita do ano passado não quitou o que lhe foi emprestado." Havia, na palavra de Tomé, uma frieza que lembrava inverno. O trato feito no papel era claro para quem sabia ler as letras pequenas: juros, penhor, data de vencimento. José explicou o que pôde, pediu prorrogação, prometeu pagamento assim que a venda da goma ou do milho ajudasse. Tomé anotou, fez sinais com a caneta e deixou uma resposta que pesou como chumbo. Se não houver pagamento, terão de entregar parte da terra e do gado. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Ana, ela franziu a testa. Sabia que a terra era mais que registro, era lembrança do trabalho de uma vida. E sabia também que Tomé não costumava recuar diante de medidas que varavam a dignidade. A cada passo no terreiro, ela pensava: acolher é fechar a porta para a miséria, mas também é enfrentar quem bate nela com botas de ameaça. O primeiro encontro decisivo entre José e o fato cruel aconteceu numa tarde em que a sombra do sol se alongava demais. Chegou ao casebre uma carta vulgar, escrita à pressa, onde se anunciava a intenção de penhora. José leu e releu, como se as letras pudessem se desfazer se não as fixasse com força no peito. Não houve choro aberto, houve silêncio, e o silêncio falou de impotência. Miguel e Luzia, ainda pequenos, não entendiam totalmente o que aquilo significava, mas sentiram no gesto do pai a gravidade de algo que poderia arrancar raízes. Ana não permitiu que o medo os consumisse por completo. Chamou o delegado da vila, um homem sério de semblante mais justo do que se via em muitos lugares, e levou a questão até a mesa onde a lei, em sua forma rústica, podia interceder. O delegado ouviu, examinou os papéis com os dedos e, sem prometer milagres, disse que havia procedimentos, que havia testemunhas e que a comunidade poderia ser chamada a testemunhar o caráter de quem trabalhava a terra. "Justiça não é só caneta", murmurou, "é também olhar de gente para gente." Havia, na insinuada promessa, uma esperança de que o peso do contrato fosse aliviado, não por mágica, mas pela ação de pessoas que guardavam a memória das mãos calejadas.
Foi durante esse tempo de aflição que o vínculo entre José e Ana se tornou algo mais que auxílio doméstico. Em conversas à luz da lamparina, eles partilharam histórias que não eram apenas lembranças, mas mapas de quem haviam sido. Ana contou sobre o pai que lhe deu uma enxada antes de dar um dizer, sobre como aprendeu que a terra jamais mente. José contou, hesitante, sobre a mulher que amara e perdera, e sobre a promessa que carregara como uma armadura. As confidências não foram ermos, foram pontes construídas com tábuas de respeito. Mas em toda a comunidade há quem espere que as ruínas de outros sejam oportunidade. Tomé, sentindo que a lei poderia ser empecilho, recorreu a ameaças veladas. Foram deixadas mensagens, homens ao redor das estradas, intenção no corte do olhar. A primeira vez que isso se manifestou com força foi numa noite em que vozes passaram pelo terreiro como correntes de vento. Eram passos pesados, lanças compridas de homens que vinham quando a cidade já dormia. Luzia acordou assustada e pela fresta da janela viu tochas cortando a escuridão como línguas de fogo. Miguel tentou trancar a porta, mas a madeira cedeu sob a força e o medo. No alpendre, José enfrentou o homem de botas e capa. O forasteiro que encabeçava o grupo não era apenas Tomé, era um capataz que contratara jagunços, figuras duras, acostumadas a impor ordem pela raiz do medo. Acordem cedo amanhã para entregar o gado, disse o homem de botas, a voz preparada para não oferecer conversa. Temos papel, temos assinatura, não adianta chorar. José sentiu uma cólera que não reconhecia em si. Era como se a terra que lhe dera sustento agora pedisse consigo mesma a defesa de seus filhos. Fez um gesto simples, não brandiu arma, pois não era homem de armas, mas colocou-se entre os jagunços e a casa, como quem estaca uma rocha. Aqui mora gente, disse, voz firme, aqui não se entra para tomar o pão dos meninos. A tensão ergueu-se como nuvem de inverno. Um dos jagunços bateu com a ponta do pé na porta e sorriu maliciosamente. Vocês vão ver como se fazem as contas, murmurou. Os olhos de José encontraram os de Ana, e naquela troca ela viu que ele não fugiria. Havia ali, em sua firmeza, um pedido mudo por união. Na madrugada, quando a vila parecia sussurrar orações em seus próprios sonhos, houve um confronto que guardaria marcas de coragem e de medo. Alguns vizinhos, ao ouvir rumores, aproximaram-se com lamparinas. O delegado, avisado por Ana em silêncio, antes que a noite se fechasse, trouxe consigo uma postura que lembrava um sino de paz. Não foi fácil. Discursos e papéis foram mostrados, vozes levantadas. Tomé, certo de seu poder, recuou apenas quando percebeu que a comunidade não permitiria, com facilidade, que as mãos de fora colhessem o sustento de tanta gente. A intervenção teve o gosto da providência humana. Houve registro, houve assinatura do que impedia a retirada imediata dos bens. Não foi, porém, uma vitória completa. Tomé prometeu recorrer, soltou palavras que sabiam a ameaça. Mas naquele instante, enquanto a lamparina ainda tremia, o que se viu foi que a união das pessoas, o testemunho de que José não era apenas um número, deu-lhe tempo. Tempo para reestruturar, tempo para plantar, tempo para respirar. Com o tempo assegurado, a casa, que durante semanas se parecia com um ninho à prova de tempestades, respirou de alívio. Miguel e Luzia puderam voltar a correr pelo terreiro sem olhar cada sombra como inimiga. José, que tantas vezes se prendera ao orgulho como se fosse uma armadura, deixou que a gratidão se instalasse e com ela uma suavidade nova no rosto. Em noites calmas, ao olhar Ana de perfil, sentiu uma paz que pensara ter perdido para sempre. As ações pequenas que Ana praticava naquele cotidiano foram se transformando em compromissos mais firmes. Cozinhar passou a ser um tempo de conversa. Dividir a terra de cultivo, uma forma de partilha que não se escrevia em papel, mas que gerava fruto. Certo dia, diante do fogão a lenha, Ana falou sem rodeios. Se vocês precisarem, fiquem, aqui há trabalho e há mão que aprende a repartir. José ouviu e, depois de longos segundos, assentiu. Não foi uma decisão imediata de casamento, nem um laço arranjado pela pressa. Foi, antes, uma escolha de recomeço. Ao aceitar, José também trouxe consigo um passado que clamava ser cuidado. A perda da mulher, a promessa feita ao pai, as noites em que o medo venceram. Tudo isso precisava de tempo e de histórias reconstruídas.
Ana sabia curar, com paciência, as coisas que o tempo não resolve sozinho. Ela ofereceu a ele e às crianças um espaço onde se podia desenrolar um novo tipo de família, forjada pelo cuidado, sustentada por trabalho e consolidada pela presença diária. Os meses seguintes foram de plantio em todas as ordens. No campo, as mãos calejadas de José e Ana se encontravam na enxada, na poda, na colheita. Dentro de casa, as vozes dos meninos enchiam a sala como se fossem algo precioso. As noites de lamparina renderam conversas longas, memórias partilhadas e a construção lenta de confiança. Os vizinhos, que antes cochichavam, passaram a ser convidados para a mesa. Alguns trouxeram sementes, outros trouxeram conselhos. A vida, essa senhora discreta, parecia gostar de pequenos triângulos de afeto. Mas as maiores provas aparecem quando já se acredita ter sobrevivido ao pior. Tomé, ainda com sua ambição, tentou usar o tempo e as letras que o favoreciam para apertar a corda. Protocolou ações, fez o caminho da justiça com a frieza de quem lê o mundo em seu bolso. Havia noites em que José acordava com o coração apertado, não por medo de perder a terra de novo, mas por saber que confiança e disposição para amar exigiam coragem. Amava Ana com a prudência de quem quer proteger o que encontrou. Temia, porém, que os sussurros do passado desbotassem o que construíra. Então veio o dia em que a vila anunciou que haveria uma audiência. Uma sessão simples em termos, mas decisiva em efeito. No povoado, a praça ficou com menos poeira por um tempo. As pessoas se reuniram e o juiz, homem de palavras ponderadas, recebeu as partes. Tomou-se cuidado para que a verdade aparecesse. O trabalho de José, as datas, os empreendimentos, os esquecimentos. Mãos levantaram-se em favor de quem trabalhava a terra desde manhã. Testemunhos simples, viram aqui com ele desde menino, cortaram a frieza dos papéis. A sentença que veio foi mais humana do que muitos esperavam. Não anulou débitos, pois as contas existiam, mas estabeleceu prazos justos, limitou-se a garantir a subsistência e vetou a tomada imediata de bens essenciais. Para José, foi como ganhar fôlego que o tempo, com trabalho, converter em futuro. Para Tomé, foi a indicação de que nem todo contrato se sustenta se a comunidade declarar outra verdade. Saíram de lá exaustos, mas com uma esperança que não se compra. O recomeço seria lento, mas havia, agora, uma mesa que sempre podia se estender. E havia, mais do que isso, uma criança que aprendera a sentir-se segura, e outra que crescia com mãos que sabiam partilhar. A família, por escolha, crescia como planta bem regada, não por obrigação, mas por querer. Um dia, quando Miguel tinha já um ar mais resoluto e Luzia brincava de fazer bonecas com trapos velhos, José ajoelhou-se diante de Ana sem alarde. Não foi gesto de súplica, nem necessidade de uma etiqueta. Foi, sobretudo, um agradecimento que havia se traduzido em pedido. Fica comigo? Ana riu, não uma risada de surpresa, mas de alívio. Sabia que não era o romantismo que selava aquilo, e sim a decisão cabeada por cuidado. Fico, disse, e assim selaram um laço que muitos na vila testemunharam com notícia e com bênção leve. Não houve cerimônia ruidosa. Houve, isso sim, um almoço onde vizinhos trouxeram iguarias, e as crianças deram às flores do campo o papel de enfeitar a mesa. Os anos que vieram depois acomodaram-se em rotina feliz e trabalhosa. Miguel cresceu com o passo do homem que escolheu ser e não repetir os medos. Luzia aprendeu a fazer pães que saíam enfim com a crosta dourada que antes sonhara. José envelhecia com menos endurecimento no rosto e mais doçura nos olhos. As cicatrizes do passado continuavam presentes, mas tinham a luz que a reparação humana dá. Eram marca de resistência. Mesmo assim, as lembranças do confronto permaneciam vivas. Às vezes, em dias de chuva, o homem ainda lembra das tochas que cortaram o escuro. Lembrava do braço que ergueu para proteger a porta. Ao repassar as cenas, percebia que não havia herói isolado ali. Havia vizinhos que apareceram com lamparinas, havia o delegado que agiu, houve o juiz que, sem teatralidade, aplicou justiça. A providência que transformou a ameaça em pouso não veio só de um nome, veio do trabalho conjunto. Os símbolos que acompanharam aquele caminho continuaram presentes e, por vezes, falaram mais que as palavras.
O portão de madeira, que uma vez fora o limite entre a estrada e o terreiro acolhedor, recebeu uma placa simples, não com nome e título, mas com uma palavra pintada por um menino: casa. O pão virou ritual semanal. Quem passava sempre encontrava uma roda de conversa e um pedaço de pão quente. A lamparina, que no início avisava perigo, passou a simbolizar a constância do lar. Em noites em que o silêncio era só música dos grilos, Ana e José lembravam, com leveza e gratidão, do dia em que dividiram a primeira refeição. "Podem entrar", havia dito ela à beira do portão, e aquelas palavras soaram em mais lugares do que imaginavam. Entraram ajudas, entraram vidas, entraram outros que, por medo ou orgulho, aprenderam a bater no portão e pedir abrigo. À mesa, sem grandes discursos, festejaram o simples fato de viverem unidos, de terem transformado a oferta de um pão em rede de proteção. Sei que esta história pode tocar, talvez porque em cada gesto há um traço do que Deus faz através de nós. Providência sutil, mãos que se estendem, vozes que intervêm. Não se trata de milagres espetaculares, mas de encontros que, de tão humildes, constroem generosidade. E se você já abriu um portão assim na sua vida, já sabe que não existe gesto pequeno demais quando a fome bate. Ainda havia, no entanto, as lembranças que precisavam de consagração. Com o passar dos anos, Miguel casou-se com uma moça da vila e Luzia tornou-se professora na escolinha do sítio vizinho. Os meninos cresceram e levaram consigo lição de que pedir ajuda não é vergonha. José e Ana envelheceram de mãos dadas. Na testa dele havia marcas do sol e na dela um traço de riso permanente. Juntos, plantaram uma árvore frente à casa, uma sibipiruna que, outrora pequena, hoje dava sombra suficiente para um bom descanso. A saga por segurança econômica continuou, como o fio que precisa ser refeito a cada estação. Tomé, vencido parcialmente, deixou de incomodar com a mesma intensidade. Ainda assim, manteve, nos papéis, a vaidade de quem acredita que dinheiro dobra sobre desgraça alheia. Em uma tarde, porém, o filho de Tomé, que um dia vira as próprias mãos do pai serem duras, apareceu na varanda e pediu perdão, dizendo que o sentimento de ambição o havia consumido. O gesto foi simples, a resposta de José foi mais simples ainda. Perdão dado não apaga a dívida, mas muda coração. Eles selaram um acordo de trabalho conjunto para que a terra produzisse e assim quitasse pendências com esforço e justiça. O que permanece essencial, no entanto, é simples: o gesto de abrir a porta. O portão de madeira continuou a ranger de vez em quando, lembrando que a decisão daquele outono, "podem entrar", foi o começo de algo que atravessou gerações. E quando, anos depois, a sibipiruna já tocava a varanda com seus ramos, José sentou-se em sua cadeira de balanço e observou as crianças correndo. Pensou no valor que tem um pão oferecido sem julgar, um banco posto na cozinha, um lugar à mesa. Se você ficou comigo até aqui, talvez sinta o mesmo calor que senti ao narrar. Há dias em que me pego pensando nas mesas de madeira do passado e em quantos lares poderiam ser tocados por um gesto parecido. A história de José e Ana não é extraordinária por ser rara, é extraordinária por lembrar que a misericórdia cabe no cotidiano. E mais, que acolher não é apenas oferecer pão, mas criar espaço para que se cresça. Naquele mesmo sítio, anos depois de haverem enfrentado as sombras juntando-se como tempestade, houve um dia de festa. Reuniu-se toda a comunidade para celebrar a colheita. O homem que um dia bateu à porta pedindo pão não estava só. Ao seu redor, filhos de filhos corriam, rindo com a espontaneidade dos que se sentem seguros. A mesa se torrou de comida e de lembranças. O pão, que antes fora objeto de necessidade, tornou-se agora símbolo de um ciclo que se completara. Do pedido veio acolhimento, da acolhida veio família, da família veio herança. E é assim que as histórias devem caminhar, firmes, com a certeza de que o amor se constrói em ações que parecem pequenas, mas que ecam mais longe do que imaginamos. Ainda restam cenas a contar, capítulos de envelhecer com calma, de transmissão de valores, de como as cicatrizes se transformam em história para contar aos netos.
Há um clímax que envolve a chegada de novas provações e o modo como a comunidade se mobiliza novamente. E há resoluções que merecem ser narradas com o cuidado que lhes cabe. Por ora, deixe o relato aqui, no instante em que a lamparina da varanda lança um círculo de luz sobre a mesa e as rodas da vida seguem girando. A lamparina guardou a cena por um tempo e a noite acalmou os passos. Nos dias que se seguiram, a Sibipiruna foi tornando-se palco de hábitos que pareciam remendos de eternidade. O banco onde José gostava de cochilar, o canto onde Ana ensaiava canções para as crianças, o tronco raspado que servia de mesa para pequenas brincadeiras. Eles aprendiam ali o ofício de viver devagar, olhar o céu, aprender o nome das nuvens, saber quando fechar a janela e quando deixar o vento entrar. José, já com as mãos mais trêmulas, passou a manhã de muitos sábados ensinando os netos a fender um pedaço de madeira. Não para fazer tesouros, mas para criar paciência. A madeira fala, dizia ele, colocando o formão com cuidado. Você ouve e responde devagar, sem pressa. As crianças ouviam e havia um encanto em ver dedos miúdos compreenderem que uma fenda feita com calma não se transforma em fenda de raiva depois. Ana, por seu lado, transformou a cozinha em arquivo de sabores. Guardava no pote ralo de barro as primeiras receitas que aprendera de sua mãe e ensinava a transformar pouca farinha e um pouco de raiz em comida que aquecia mais que o estômago. Na feira, sempre voltava com uma história para contar. Um consolo trocado com uma vizinha, um remédio caseiro encontrado no limiar de alguém. Era assim que o saber antigo se tornava herança, não em ouro, mas em jeito de fazer. E a vila crescia nessa sucessão de pequenos ritos. As crianças que corriam sob a Sibipiruna, anos antes tímidas à porta, agora disputavam quem contava a história do portão primeiro. Uma delas, de olhos verdes feitos de curiosidade, perguntava sempre: "Vovô, por que vocês deixaram a gente entrar?" José respondia com a simplicidade que aprendera do próprio tempo: "Porque havia fome, e porque é melhor ter mesa cheia do que coração pesado." Essa resposta repetida passou a ser a primeira lição dos netos. Era um ciclo que parecia pronto a continuar para além dos que os iniciaram, mas toda história que caminha guarda encontros com intempérie. Naquele ano, as estações vieram com dedos diferentes. Primeiro foi a chuva tardia, depois a chuva que vinha e se ia, sem respeitar o tempo de brotar. O milho, que um ano antes nascera alto e dourado, cresceu magro, como se soubesse de algum segredo que não contaria. As cracas no tronco das árvores surgiram mais cedo, e os peixes pequenos sumiram de um olho d'água que costumava ser farto. A notícia do campo seco correu pela vizinhança, e num domingo qualquer reuniram-se não em casa de alguém, mas sob a sombra generosa da Sibipiruna. Havia ali um pouco do que fora sempre a praça da comunidade. Não tanto a organização quanto o costume, mas o suficiente para que vozes pudessem se ouvir. Miguel, agora homem feito, falou primeiro. Tinha nas mãos o mesmo cuidado do tempo em que dividiram o pão, mas agora havia nas suas palavras uma urgência nova. "Não dá para esperar a chuva decidir", disse. "Se cada família cuidar só do seu espaço, vamos ver mais uma safra perdida. Precisamos juntar as forças, guardar sementes, cavar um tanque, fazer um acordo de partilha." Houve quem achasse que cavar um tanque era coisa de homem grande, outros que achassem perigoso misturar água de um só poço. Tomé, que já se recolhera às suas terras com orgulho remanescente, apareceu ali também. Seu rosto tinha a marca do que era ser homem que guardara rancores, linhas duras, olhar afiado. Mas vinha o filho dele, mais calmo, e ao seu lado trazia o peso do pedido de perdão que um dia proferira. O encontro entre eles foi contido. O velho Tomé falou pouco, mas havia nas mãos que se mostravam limpas uma oferta discreta de recomeço. Os primeiros dias foram de cálculo e inventário. Luzia, que além de professora era prática com números e com as pessoas, organizou fichas, não de papel impessoal, mas recortes de jornal onde se anotava quem tinha o quê e quem podia ceder trabalho. O senhor Raimundo ofereceu seu cavalo para transportar sementes. Dona Marta, a moça do outro lado da estrada, emprestou panelas e paciência para cozinhar para quem ficasse a trabalhar no tanque. José, apesar das rugas, ofereceu o que sabia. Experiência de homem que vira a estação mudar mais de uma vez. O projeto nasceu como toda coisa pequena que quer respirar, com improviso.
Cavaram na beira do brejo um poço maior, juntaram pedras, amontoaram barro. Tinham que aprender a conservar água, a dividir sem que a presença do outro se tornasse motivo de disputa. As crianças ajudavam com pequenas pás, os jovens com força. À noite, a lamparina iluminava mãos sujas e rostos cansados, e uma música nascia para cobrir o cansaço. Canções antigas de trabalho com versos que lembravam fé do tamanho de um grão. Mas nem tudo se resolveu com boa vontade. Um comprador da cidade, chegando com um homem que falava de compra e promessa, olhou para as terras ressequidas e viu oportunidade. Ofereceu dinheiro que para alguns parecia a solução imediata: evitar o desespero, comprar mantimentos, fechar contas. Havia duas vozes na vila: a do medo, que pede a venda imediata para sobreviver, e a da esperança cautelosa, que reconhece que vender é, às vezes, perder o chão para sempre. Miguel e Luzia resistiram à pressa. Propuseram uma alternativa: um contrato de curta duração com quem quisesse alugar terra para plantar em outros campos, um intercâmbio de sementes para que ninguém perdesse a autonomia. O comprador era astuto, prometia manutenção, mão de obra e, não sem charme, a modernidade como um curral de soluções. Mostrava desenhos, mapas e falava das possibilidades como se fosse fácil transformar terras cansadas em ouro. Alguns aceitaram, outros não. O amigo que um dia havia pedido perdão, filho de Tomé, fechou o negócio com um pequeno pedaço. Não por traição, mas por prudência. Queria garantir comida imediata para sua família. Ainda assim, prometeu que colaboraria no que fosse preciso. O balanço entre quem vendia e quem poupava deu ao vilarejo um sabor híbrido, nem todo consensual. A tensão veio então como uma sombra longa. Ao mesmo tempo em que cavavam o tanque, os meninos na escola começaram a tossir com uma febre seca. Não era doença comum do verão. Havia algo diferente na água que restava, no pó que subia. Luzia fechou a escolinha por alguns dias e, com a ajuda de outras mulheres, passou a preparar chá quente, compressas frias e remédios simples, enquanto buscavam entender o que havia mudado no ar. Foi uma semana de olhares cansados, de passos que pareciam mais pesados. Numa madrugada, quando a brisa pressionava o telhado com o mesmo cansaço que sentiam os corpos, uma chuva fraca desabou. Mais fina do que a esperada, porém suficiente para fazer um cheiro de terra molhada subir e acordar esperanças. Miguel e os outros correram para verificar o dique improvisado. O tanque que haviam começado a cavar segurou algumas gotas, e por instantes o coração da comunidade fez barulho. A água colhida era pouca, mas veio com uma promessa. Não seria a salvação completa, mas era começo de algo que poderia ser construído. Vieram então noites de vigília. Revezavam-se para proteger o material e terminar o tanque. Às vezes, o desânimo vinha, e alguém trazia café quente. Em outra madrugada, ao voltar para a casa onde a lamparina ainda queimava, José sentou-se e sorriu sem razão aparente. Ana trouxe-lhe o cachecol e, apoiando a mão na dele, disse baixinho: "Lembra daquele outono em que abrimos o portão?" Ele sorriu mais uma vez, sem precisar responder. Havia nessa lembrança uma força que se repetia, um fio que passava de mão em mão. Quanto mais trabalhavam, mais sentiam que o gesto de abrir portas fora algo que ensinara a resistir. No entanto, nos trabalhos, uma fissura apareceu. O comprador, vendo que a comunidade começava a se reerguer, voltou com outra oferta, agora com promessa de irrigação por um sistema que envolveria máquinas grandes e um prazo longo de aluguel. Falou com quem estava mais cansado, prometeu auxílio e uma renda que parecia convidativa. Houve discussões acaloradas na praça. Alguns diziam que a vila precisava de redes maiores, outros temiam que o preço a pagar fosse perder a liberdade de decidir. Foi então que o filho de Tomé, já integrado e com mãos calejadas de trabalho conjunto, subiu no velho banco de madeira e falou com a voz que aprendera a ter desde que pedira perdão. "Não é dinheiro que mais falta aqui", disse ele, "é confiança. Se a gente puser tudo nas mãos de quem vem de fora, daqui a pouco a vila não terá mais nem a rapadura que se troca pelo caldo. Podemos aceitar ajuda sim, mas que venha com compromisso de ensinar e repartir.
Se vender agora, amanhã sobra pouco para quem ficar. Palavras simples, mas firmes. Miguel, Luzia e outros concordaram. Propuseram então uma terceira via. Aceitar assistência técnica, sim, mas segundo termos escritos por todos, com prazos curtos e a obrigação de ensinar. Queriam aprender a conservar água, construir canais de pedra, manejar sementes e preservar a autonomia. O vendedor resmungou, ofereceu pressa. A comunidade respondeu com calma. Os dias tornaram-se de trabalho e de litígio ao mesmo tempo. Enquanto se consolidavam os acordos, a febre das crianças deu sinais de diminuir. O tanque, ainda rústico, já alimentava o começo de uma horta comunitária, com feijão, abóbora e ervas medicinais. A lamparina trouxe noites de conversas longas, onde se discutia desde o valor da semente até a história de quem batia no portão tantos anos antes. Em uma tarde clara, quando o sol parecia prometer nova generosidade, um boato percorreu a estrada. Vinham máquinas para abrir a antiga estrada de terra, a promessa do progresso, que traria mercado e vida nova, ou que podia, ao contrário, abrir caminho para quem viesse querer tudo. A vulnerabilidade estava ali, à vista, e a comunidade, que aprendera a tomar decisões juntas, convocou novamente seus encontros. Naquele momento, foi preciso que alguém lembrasse da mesma máxima que José repetira por anos. Perdão dado não apaga a dívida, mas muda coração. A comunidade entendeu que não se tratava apenas de contas e contratos, mas de manter o que haviam construído, a confiança recíproca, a mesa que acolhia, o banco na cozinha. E assim decidiram. Receberiam o progresso, se ele chegasse, com medidas claras. Receberiam ajuda, mas ensinariam a quem ajudasse. Não venderiam o que significava lar. Quando a noite caiu e a sombra da Sibipiruna se alongou sobre as casas, Miguel, Ana, Luzia e o filho de Tomé permaneceram em pé, fazendo contas e escrevendo com cuidado numa caderneta. Era um documento improvisado, de palavras simples, que falava de compromisso. Assinaram com o gesto de quem aceita risco, mas também com o cuidado de quem não abre mão do chão. E assim, o vilarejo seguiu, no fio fino entre medo e coragem, trabalhando, conversando, cuidando dos doentes, dividindo o pouco. As cicatrizes de outrora não sumiam, apenas se transformavam em história para contar, e agora também em acordo para decidir. Havia ainda provas que não se imaginavam. O comprador não só voltaria, como também traria alguém de fora disposto a estudar o lugar. As estações insistiam em serem imprevisíveis. Mas havia também uma força nova, a de quem reconhece que a vida é feita de portas abertas e de mãos que não contam o gesto. Na madrugada em que terminaram de reforçar o tanque, uma chuva mais generosa baixou. Não foi torrencial, mas veio com um som largo que encheu os sulcos e fez a terra vibrar. As pessoas que estavam de vigília olharam uma para a outra, molhadas e sujas, e vieram risos que pareciam ter o mesmo teor de gratidão de quando um recém-nascido chora bem alto. A água reuniu-os como anel que fecha por instinto, e naquele rio pequeno de Teresa havia um sinal claro. Não seriam curados de tudo, mas tinham força para continuar. José, sentindo no corpo a mesma paz de outrora, pôs a mão no ombro do neto que trabalhara ao seu lado. O menino olhou para cima, para os galhos que brilhavam sob a chuva, e sussurrou: "Vovô, a gente vai lembrar disso para sempre?" Ele sorriu, e a resposta saiu simples como sempre. "A gente lembra para ensinar. Quem vem depois deve saber que a mão que chama é tão importante quanto o pão que se oferece." Ficou no ar, porém, a sombra do próximo embate. O comprador retornaria com mais recursos e promessas. Entre aceitar ajuda com regras e resistir totalmente, havia um caminho por trilhar. A comunidade sabia que as decisões tomadas agora ecoariam nas mesas das futuras gerações. E assim, com a chuva dando uma trégua, com o tanque segurando um começo de sustento e com o coração de muitos batendo forte, seguiram preparando o que viria a seguir, cavando, escrevendo, conversando e, sobretudo, mantendo o gesto de abrir a porta quando necessário. A Sibipiruna, testemunha mudada pelas estações, deixou cair algumas gotas sobre a terra,
e, como quem recolhe fôlego, aguardou com eles o amanhecer que traria respostas, desafios e, talvez, um novo jeito de servi-la. Ao romper da manhã seguinte, as rodas dos caminhões roncaram na estrada de terra como se uma grande boca estivesse engolindo pó. Não eram muitas máquinas, um trator, uma retroescavadeira, uma caminhonete com a caçamba vazia, mas cada uma parecia maior por estar ali, tão perto das cercas baixas e dos galhos baixos da sibipiruna. O vilarejo acordou em movimento, janelas se abriram, portas se entreabriram e homens e mulheres foram à frente das casas como quem vai ver um animal estranho passar. O comprador vinha acompanhado. Não entraram logo no centro, deram voltas, mediram de longe, anotaram em pranchetas. Vinha com um homem de jaqueta clara e olhos calculistas, que falava pouco e guiava os outros com um gesto seco. Havia ainda um rapaz de óculos que sorriu para as crianças e carregava um estojo com instrumentos. Trazia no bolso um bloco com o nome de uma empresa que Miguel não conseguiu ler sem fechar a testa. Os primeiros a ir ao encontro foram Tomé e Miguel. Ana e Luzia ficaram na borda, observando com a mesma mistura de receio e orgulho que tomara conta deles desde que haviam erguido o tanque. José ficou atrás, encostado no batente da porta, com a caderneta aberta sobre o colo, como se segurasse ali um mapa de tudo aquilo que já tinham vencido. O neto, menino de mãos calejadas, ficou ao lado do avô. A escola da cidade não fora além do sítio, mas aprendera o suficiente para saber quando a sombra de alguém vinha maior que suas intenções. "Bom dia", disse o homem de jaqueta, apertando a mão de Miguel com precisão. "Sou Henrique, vim a pedido do meu patrão, para ver de perto. Prometemos, não vamos tomar nada sem conversar. Queremos estudar a estrada, avaliar os custos. Há planos de mercado, empregos, escoamento." Miguel olhou-o sem poder aceitar palavras muito macias numa terra que já ouvira promessas demais. "Estudar é ver", respondeu sem alarde. "Quer ver o que a gente faz, acompanhado." Henrique virou-se e o homem de óculos aproximou-se, mostrou folhas, falou de traçado e impacto, num tom que parecia feito para convencer prefeitos de outras paragens. Ana, que aprendeu a ler documentos na escola da cidade vizinha, pediu para ver o bloco. O rapaz deixou folhear, paciente. As medidas anotadas apontavam a estrada cortando um pedaço que, se tomada, iria junto com o acesso a um outro campo que era de uso comum, o caminho por onde as carroças vinham buscar a lenha e onde, no inverno, as crianças corriam atrás de papagaios. Luzia apertou os fios das mãos. "Nós usamos tudo isso", disse, com voz firme. "A estrada não pode arrancar o caminho das nossas mãos." Henrique sorriu, e o sorriso ia e vinha como nuvem que promete sombra. "Não é da nossa intenção", falou. "O objetivo é integração, mas há custos, é preciso ver limites, documentar e, claro, há pagamento quando se compra uma área." A palavra pagar caiu sobre o grupo como o som seco de uma porta batida. Alguns rostos incluíram esperança, outros medo. O comprador saíra de Vila Nova, daqueles lugares onde se usa mesa de vidro para decidir quanto vale o chão dos outros. Por trás do seu discurso, Antônio, o homem que o contratara, esperava talvez lucro e expansão. Aquilo que para eles era raiz e memória, para outros era matemática. José levantou-se devagar. Aproximou-se do trator com passos curtos. O vento trazia cheiro de terra molhada e de ervas. O velho olhou as lâminas de metal, depois o homem de jaqueta, e falou baixo, cada palavra medida. "Vocês dizem integração, mas há integração que é tomada e há integração que é dividida. Nós só aceitamos dividir se o gesto vier com as mãos limpas. Se forem limpar, tragam ferramentas. Se forem medir, deixem que se meça com a gente. Se prometerem mercado, nos mostrem como entrar. E se vierem com caderno aberto, que seja para ler o que aqui se escreve, não o que vocês querem apagar." Henrique abriu a boca, pronto para responder, mas algo o calou. Nos olhos de José havia uma calma que não era resignação, era limite. O homem de jaqueta fez um gesto afirmativo. "Podemos marcar condições", disse. "Não queremos tumulto. Um estudo, um acordo com regras." Miguel puxou a caderneta do colo do avô. A escrita era simples, como das primeiras noites registradas, compromissos, nomes, promessas de cuidado.
Aqui, disse ele, batendo com o dedo num dos parágrafos, está o que a gente chama de compromisso. Não vendemos o que é lar, não damos acesso sem consenso. Recebemos ajuda se trouxer ensino junto. Vocês, se querem abrir estrada, que seja com estrada de verdade para todo mundo, não só para encher os bolsos. O homem de jaqueta mordeu o lábio. Isso pode ser conversado, falou. Levo tudo isso para a empresa. Eles vão avaliar. Podem mandar técnicos, advogados. Posso garantir uma visita mais técnica na próxima semana, com autorização. Houve um murmúrio na roda. Alguém falou que autorização havia de sair dali, do povo reunido. Ana sugeriu uma condição, que na visita técnica estivessem presentes representantes da comunidade e que o técnico explicasse, com calma, o método de trabalho. Que as crianças não fossem assediadas por promessas falsas, que não entrassem máquinas em campos comuns sem que primeiro se replantassem o que cortassem. Henrique concordou com a cabeça, como quem marca na agenda. Feito, mas preciso de uma assinatura formal, algo que proteja minha equipe enquanto trabalha. Contrato de permissão temporária. Quem vos garante que essa assinatura não vira venda? Luzia a acusou, e a voz dela tremia um pouco, não de medo, mas de ira acumulada. O homem de óculos sorriu com a ternura de quem tenta apaziguar. Podemos assinar um termo de visita, sem caráter de alienação, apenas inspeção. Vocês podem redigir o texto, eu assino, como técnico responsável. Foi então que o neto de José, que desde cedo aprendera a ler as folhas do avô, disse: assina depois que a gente lê com calma, não hoje. A declaração do menino, dita sem cerimônia, arranjou tempo e talvez força. A visita técnica ficou marcada para o fim da semana. Henrique e os colaboradores partiram, com promessa de retornar. As máquinas ficaram na borda da estrada, como batedores de um plano que ainda não havia sido decidido. A reunião que se seguiu no barracão foi longa. Sentaram-se em bancos, em cacos de madeira, em pedras. A lamparina foi trazida, e a noite trouxe consigo o ar das conversas que se não começam a tempo. José falou pouco, mas quando falou todo mundo ouviu. Contou de um antepassado que, em tempos piores, havia cedido uma faixa de terra por medo de errar. Contou de como isso fora a semente de outra dor. Eu perdi uma parte, disse o velho, e aprendi que perder por ignorância dói mais que perder por amor. Não podemos permitir o primeiro. Miguel falou do pragmatismo. Se vierem com mercado e emprego de verdade, não dá para fechar o lugar como se fosse um museu de família. Precisamos de renda, precisamos que as crianças comam melhor, que o remédio chegue. Mas renda sem rosto é roubo. Ana pediu que se escrevesse um termo que congelasse qualquer venda por um período de 6 meses. Tempo para consultar em alguém que entendesse de lei, tempos e impactos. Conheço um pessoal na cidade, falou. Eles orientam sem cobrar muito. Podemos pegar uma carona lá. Precisamos de tempo e de informação. Luzia disse que tempo não cura tudo. Às vezes é o tempo que permite que venham com papéis melhores, alertou. Temos de guardar algum poder aqui. Um veto comunitário, uma palavra que pese mais que a assinatura individual. A conversa caminhou por horas, por possibilidades, por lembranças. Ao final, decidiram 3 coisas. Redigir um termo de recepção que permitisse a visita técnica com representantes do vilarejo. Convocar pela cidade vizinha um advogado amigo que, por preço humilde, pudesse orientar quanto a medidas de proteção. E armar um coletivo de recepção, composto por homens e mulheres de diferentes idades, para acompanhar cada passo da medição. No dia marcado para a visita, o sol estava manso. A comunidade se organizou com a prática de quem aprende a defender o que tem. Um grupo ficou com as crianças, outro com as histórias e registros, outro acompanhou os medidores. Trouxeram-se alimentos, café, cordas, mapas rascunhados com o contorno das áreas que julgavam comuns. A sibipiruna, paciente, parecia curvar-se para onde o vento apontava. O técnico de óculos, que se chamava Felipe, aproximou-se com o estojo e os instrumentos, mas antes de mexer, pôs-se a olhar. Não era impassível. As rugas de curiosidade abriam-se ao descobrir a horta de feijão miúdo, as garrafas que filtravam água, as ervas curativas penduradas no galpão. Fez perguntas de um tom que, pela primeira vez desde que chegara, soou sincero.
Perguntou quem plantara as abóboras, quanto tempo demoravam as sementes, que tipo de solo era o do vale. É terra de memória, respondeu Luzia, apontando para as mãos que ainda cheiravam a terra. Cada sulco tem uma história. Felipe anotou e, ao invés de olhar apenas para a prancheta, encontrou o neto de José e perguntou se podia ensinar-lhe algo simples sobre as medições. Claro, respondeu o menino, enxugando as mãos numa camisa. E Felipe mostrou-lhe como firmar o fio de prumo, como mirar com o nível. A aproximação trouxe um alívio que ninguém soubera nomear antes. Mas calma e confiança são fragilidades num mundo que faz da paciência cálculo. À tarde, quando os medidores tiravam as medidas do caminho onde, décadas antes, passara a boiada, Henrique pediu para falar com os representantes. Reuniram-se sob a sibipiruna, com o trator ao fundo, e a sombra fez um desenho que lembrava uma mesa. Há propostas, disse Henrique, sem rodeios. Minha empresa pensa em um traçado que precisa de parte do caminho comum. Em troca, abrimos acesso para transporte de mercadorias e financiamos uma parte do tanque para ampliar a reserva. Também propomos um investimento em uma pequena feira mensal. Miguel reagiu primeiro. E quem garante que essa feira não vira favor para outros? Perguntou. E se a manutenção do tanque ficar a nosso cargo e a promessa se perder? Henrique deu um sorriso que não dissipou a névoa. Contratos, acordos, garantias bancárias. Banco é nome de papel que às vezes engana, José murmurou. Gente precisa de garantia que não cabe em cofre. Ana, que ouvira propostas semelhantes em reuniões da cidade, foi direta. Nós aceitamos negociar investimentos estruturais, desde que haja prazos claros, participação nossa na fiscalização e uma cláusula de preservação daquilo que é espaço comum. Nada de passagem de propriedade sem consulta popular. Fez uma pausa. Queremos também uma contrapartida educativa, ensinar técnicas para melhorar a produção sem perder as sementes nossas. Henrique consultou o bolso, o bloco, a ordem do patrão. Posso levar isso adiante, disse, mas preciso de uma resposta preliminar. Se nós apresentarmos um contrato com essas condições, vocês topam discutir em mesa formal na sede da empresa? Houve olhares de tensão. Vender, mesmo em parte, podia ser salvação ou ruína. Negociar significava abrir porta. José ergueu a mão, devagar, e disse, discutir é humano, mas antes de ir até a cidade para assinar qualquer coisa, queremos que vocês deixem aqui uma garantia física. Vocês fazem o serviço de limpeza e conserto de parte da estrada com material de vocês, e deixam um calendário de obras escritas aqui. Não queremos promessa por palavras que o vento leva. Henrique ponderou. Isso é aceitável, mas a limpeza é só o começo. Se o patrão ver que há boa vontade, avançamos com papel mais formal. Foi dado então um acordo mínimo. A empresa faria uma limpeza inicial, melhoraria trechos críticos da estrada e voltaria em 30 dias para apresentarem um esboço contratual que contemplasse as exigências comunitárias. Em troca, a comunidade permitiria a medição e prometia apresentar representantes dispostos a dialogar. Quando a equipe partiu, a vila ficou com um silêncio espesso, que era mistura de alívio por ter comprado tempo e de preocupação. À noite reuniu-os novamente. A lamparina tremia como vela de memória. José pegou a caderneta e, com a caneta que salpira a tinta, escreveu as condições. Quem falasse em vender teria de levar a palavra aos conterrâneos. Ninguém assinaria sozinho. A água e os caminhos comuns eram inegociáveis sem consenso. Não é um tratado de pedra, disse Miguel, mas é nossa trava. Ao redor, o grupo discutiu como fiscalizar o trabalho da empresa. Decidiram que fariam registros fotográficos, mas, como não havia câmera decente, mandaram buscar na casa da cidade vizinha um celular antigo que um irmão de Ana guardava. A tecnologia breve viria a ajudar a provar presença e medidas. Era a ironia de um mundo que vinha com máquinas. Usariam o que trouxessem de novo para proteger o que já possuíam. No dia seguinte, quando a retroescavadeira começou a mover a terra, uma comitiva pequena da comunidade acompanhou passo a passo. Os tratores não entraram nos pequenos canteiros da horta. A máquina passou onde o caminho já havia existido. Havia, porém, um homem novo no meio da equipe. Um advogado da cidade, convocado por Ana, que usara de contado e algum dinheiro do grupo para vir.
Ele leu o esboço de contratos, apontou cláusulas perigosas, explicou termos em linguagem simples e, sobretudo, ficou ao lado do povo na hora de entender que palavra por palavra podia valer muito. Em uma dessas tardes, enquanto o som dos martelos fazia novo compasso, veio uma visita inesperada. Um homem idoso, curvado, com um saco de farinha às costas, que se apresentou como Marciano, um antigo morador de terras vizinhas. Trouxe histórias de antigas negociações, de documentos rasgados, e presenteou José com uma carta amarelada. Era a comprovação de uma cessão temporária, um documento de outrora que mostrava como gente rica, pela via da fome, comprar pedaços de chão. Reconheci a escrita de quem tinha medo, disse Marciano. Pensei em confiar este papel a quem ainda tem memória. José leu com calma e guardou o papel junto à caderneta. A carta não mudava os termos, mas trouxe um aviso. A história se repetia e só a memória coletiva, escrita e guardada, podia ser resistência. As semanas seguintes passaram com trabalho e vigilância. A estrada ganhou sulcos melhores, a feira prometida ganhou um quadro rascunhado. O tanque recebeu um reforço que permitiu mais retenção de água. Henrique vinha esporádico, agora menos cortês, mais pragmático. A empresa trouxe finalmente um esboço de contrato. Era longo, cheio de termos e com anexos que detalhavam posse, servidão e permissão de passagem. O documento deixou o povo em silêncio. A leitura feita pelo advogado trouxe luz. Havia medidas que permitiam à empresa construir sem tirar a posse imediatamente, mas também havia cláusulas que abriam caminho para a compra em etapas. Miguel sentiu a garganta contrair-se. Luzia chorou em silêncio, não por fragilidade, mas por saber que de novo a língua do papel vinha com dentes. Foi então que Ana sugeriu uma alternativa que ninguém esperava: propor à empresa um contrato comunitário, em que a posse permanecesse nas mãos da vila, mas que a empresa fosse... Ficarão, no entanto, os sulcos novos, as promessas que agora tinham nome e rosto, a caderneta com a assinatura improvisada e, acima de tudo, o consenso de que a comunidade presidia, a partir dali, qualquer mudança profunda em seu chão. Mas ninguém ousou dizer que a batalha havia acabado. Em torno da Sibipiruna, cada gesto já fora pensado como defesa e como oferta. Aprenderam a receber e a desconfiar, a dar e a escrever, a abrir a porta e a colocar guarda. O tempo, que tanto já mudara a vila, continuaria a ensinar como se guardava o que de fato importava. E assim, entre máquinas que se foram e promessas que voltariam, o vilarejo voltou ao seu trabalho cotidiano. Naquele fim de tarde, enquanto a lamparina acendia e as vozes se aquietavam, o neto de José veio até o avô com uma folha em branco, pedindo que escrevessem juntos uma história do que havia acontecido. O velho pegou a caneta e, com a calma de quem sabe que toda história bem escrita é um lugar que resiste, começou a traçar palavras que serviriam como guia para os dias que viriam. Ainda havia incertezas, e era justo que assim fosse. Ainda havia coragem, e, sobretudo, havia uma mão para chamar e outra para oferecer pão. No meio da escrita, ouviu-se, ao longe, o som de uma nova máquina. Era leve, mas firme. O vento trouxe o som como um lembrete. A estrada, agora, não era apenas promessa. Já avançava, desenhando possibilidades e provas que a comunidade haveria de enfrentar. Alguns foram até a porteira para ver o movimento, outros ficaram ao trabalho. E o velho José, com a caneta na mão, olhou para a folha que brilhava sobre a lamparina e sorriu, mudo, sabendo que escrever era também um modo de não se perder. E naquela noite, a vila dormiu com atenção. A Sibipiruna, guarda discreta, estendeu os galhos como quem protegeu um segredo que precisava ser contado com cuidado. O próximo encontro com Henrique e seus papéis chegaria antes que a aurora viesse novamente. E quando chegasse, haveria, de um lado, a experiência de quem guarda, e do outro, as contas de quem vem com números. Entre ambos, o fio que agora ainda teciam era de um novo tipo. Não era só de sobrevivência, mas de futuro decidido em comum, com caderneta à mão e vigilância no olhar.